Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física do Ensino Médio. Hoje falaremos, então, sobre rugby, regras e princípios. Quem vai dar essa aula é o professor José Pestana, ou simplesmente professor Zé. Também falaremos ali sobre o seu trabalho em grupo. Como é que vai acontecer? Vamos ver. Essa é a aula 4, né? 9 de fevereiro, aula 4. Estamos aqui chegando quase na metade do nosso conteúdo. Vamos falar então sobre as respostas à pergunta do questionário da última aula, que na verdade foi a prova de vocês. Vocês fizeram, vamos responder a prova. E se alguém fez alguma pergunta, a gente vai responder também, tá bom? Em seguida, a gente vê o conteúdo da última aula. Vamos lá. Prova de vocês, então. Tivemos 122 respostas. Tá? Primeira pergunta. Chico resolveu realizar o teste de 12 minutos para saber como estava sua capacidade cardiorrespiratória. Chico percorreu 2.100 metros. Considerando o cálculo do volume de oxigênio máximo, ou VO2 máximo, qual o nível da capacidade cardiorrespiratória de Chico? Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte 2018. Quem assistiu a aula, as aulas passadas, vai entender, né, como faz esse cálculo. Era a aula sobre importância da avaliação física. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que aula que era essa? Dá uma olhada. Olha só. Então, Chico percorreu 2.100 metros. A gente pega essa distância em metros para calcular o VO2 máximo. Dá uma olhadinha aqui embaixo. 2.100 metros menos 504,9 dividido por 44,73. Daria a resposta do VO2 máximo. Vamos fazer isso na calculadora? Eu acho que é mais fácil a gente fazer ao vivo e a cores. Vamos lá. Então, nós temos 2.100 metros menos 504,9. Dá 1.595,1. Bom, agora a gente pega esse valor e divide por 44,73. Então, resultado do VO2 máximo, 35,66. Esse valorzinho que está aí, vocês estão vendo. Ou 35, vou até virar de lado aqui. Vamos lá, 35,66. É isso mesmo. Perfeito. Vamos voltar lá para a nossa... Aqui, 35,66. Onde que se encaixa aí? Chico é um homem, né? Onde que se encaixa? 35,66. Resultado ruim. Tá? Entre 35,5 e 43,5 é onde está o resultado do VO2 máximo. Beleza? Era só encaixar aqui direitinho e pronto. Resultado ruim. Então, resposta ruim. Vamos lá. Ruim era a resposta certa, a maioria acertou, mas ainda teve gente aí chutando ou não soube fazer a conta. Agora, acredito que você já sabe. Em quantas vezes aumenta o risco de mortalidade por todas as causas de uma pessoa que fica o dia todo sentado? Está sentado aí agora? Está aumentando o seu risco de mortalidade, essa é a verdade. Em comparação com aquela que passa quase o dia todo em pé. Isso, gente, é resposta antiga. Já teve o questionário anterior. E ainda assim tem gente respondendo errado. Então, o que acontece? A maioria está ali prestando atenção nas aulas, está fazendo os questionários e respondeu muito bem, 75%. Agora ainda tem uma parcela que insiste em não assistir às aulas. E aí é o que a gente chama de erro propagado. É um erro seguido de um erro seguido do outro. E ao invés de correr atrás para não errar mais, continua errando a mesma coisa. Sabe aquele aluno que você continua dando a mesma aula, né? Do mesmo jeito a pessoa continua errando?
porque ela continua não prestando atenção. A educação, gente, é uma via de mão dupla. Não adianta eu pegar o conteúdo e enfiar na cabeça de vocês. Vocês têm que querer fazer também. Mas parabéns a todos aqueles que estão prestando atenção e fizeram. Joana, de 15 anos, assistiu a aula do professor Kim. Mais outra aqui, repetida. Essa é repetida mesmo, é a mesma questão. E com medo de pegar Covid, começou a fazer exercício e manter o bom funcionamento do sistema imune. Ela decidiu fazer uma corrida na intensidade recomendada de 60% a 70% de sua frequência cardíaca. Considerando as informações, calcule qual é a zona de batimentos que a Joana deve manter durante a corrida. Primeiro de tudo, qual que é a frequência cardíaca máxima? Como medir a máxima? Já sabemos, 220 menos a idade. Então a gente pega 220 menos 15 anos, dá 205. E aí você multiplica 205 por... Vou até fazer na calculadora aqui de novo. Vamos lá. Ó, 205 vezes 60, que a gente quer saber, dividido por 100, vezes 60%, né? 123 é a primeira resposta. 205 vezes 70%, né? 70 dividido por 100, 143,5. 123, 143,5, voltando... Lá já temos a resposta, 123, 143,5, a maioria acertou, outros continuam errando, mesmo a pergunta repetida. Sobre a análise do filme Wall-E e sua relação com os conteúdos da educação física, quais os componentes da aptidão física que mais chamavam a atenção ao observar os tripulantes da nave Axiom? Galera, eles eram obesos demais, isso que mais chamava a atenção. E a obesidade está relacionada com qual componente da aptidão física? A composição corporal. A composição corporal é a quantidade de gordura, de músculo e de osso no corpo da gente. Sobre os princípios do treinamento físico, qual é a alternativa que está mais relacionada ao princípio do treinamento físico, o princípio da continuidade e reversibilidade? Vamos dar uma olhada? Olha só, princípio da continuidade e reversibilidade. Aqui, descansos são benéficos para a recuperação pós-estímulo. No entanto, a descontinuação do treinamento leva inevitavelmente à perda de desempenho. Ou seja, exercício tem que fazer sempre. Você não aprende pronto, tá? Musculoso, de uma vez só e nunca mais deixa de ser musculoso. Não, você tem que fazer sempre. Aí aqui a gente tem os resultados esperados, ou seja, pelo menos um aninho aí, né? Então, o descanso é bom, mas se parar demais, vai perder tudo que tinha. Então, resposta, descanso, a maioria acertou. Sempre a maioria acerta. É difícil. Qual o componente da aptidão física relacionada à capacidade de levantar a maior carga possível apenas em uma repetição? Conteúdo antigo, né, gente? Levantou a maior carga possível apenas em uma repetição. Muita gente respondeu resistência muscular, mas a resistência muscular não é apenas uma repetição. Resistência é a capacidade de você realizar força, tá, por um determinado período de tempo, tá bom? Então a resistência tem a ver com o tempo, com o número de repetições. Uma repetição só você não tem resistência. Lembra que a gente tinha conversado? Então teve gente que pediu aí, professor, ainda estou com dúvida, tá? Força muscular é a força pura, capacidade de levantar o maior peso possível. A resistência, ela levanta esse peso por um tempo prolongado ou por muitas repetições, o que significa tempo prolongado também. Capacidade aeróbica e flexibilidade não é. Alguns falaram composição corporal, tá? Mas aí não tem nada a ver com capacidade de levantar maior carga. Quer dizer, tem a ver, né? Tem uma relação, mas não é o componente que está mais relacionado. É a força mesmo. Se a gente tem uma opção melhor, é a força. Até faria sentido aqui, mas o principal, por definição, é a força muscular. Sobre a aula, Jogos dos Institutos Federais. Qual das opções se refere a uma competição realizada em um sistema de disputa que se inicia com fase de grupo do tipo rodízio e em seguida realizada em uma outra fase em um sistema de disputa do tipo eliminatória simples? Esse aqui, o professor de vocês, foi malvado. Foi malvado aqui.
que era um peguinha. Eu queria saber se a pessoa tinha entendido mesmo sobre o sistema de disputas, que era um dos poucos conteúdos da aula, né, sobre os GIFs, mas que é importante a gente saber como funciona, principalmente se você vai participar das competições. Mas isso vocês poderiam ver até na internet também. Eu vou mostrar para vocês aqui ó, o que acontece. Sistemas de disputas. Vamos lá. Só acertou quem assistiu a aula mesmo, a aula passada, porque eu expliquei isso direitinho. No caso aqui, a gente tem a Copa do Mundo como sistema de eliminatória simples, somente na segunda fase. A primeira fase da Copa do Mundo é sistema de rodízio, ou seja, um time ele enfrenta o outro. Quem olhou só o slide não ia acertar. Só que a facilidade dessa questão é que a gente tinha duas respostas certas. Tanto a Copa do Mundo, como ali quem pesquisou a Taça Libertadores da América, tem o mesmo sistema que foi falado lá na pergunta. Tá? Começa com rodízio e passa para eliminatória simples. Tá bom? Isso aqui era o peguinha que vocês tinham. Agora, quem botou tanto um quanto o outro, acertou. Ó. As duas perguntas estão em verde aqui. As duas perguntas estão corretas, tá? Então, você tinha 50% de chance de acertar essa pergunta aqui. O Campeonato Brasileiro não tinha como ser. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele não tem eliminatória. Ele é só rodízio mesmo. Um time enfrenta o outro. Inclusive, é rodízio duplo. Enfrenta duas vezes. No Campeonato Espanhol de Futebol é exatamente a mesma coisa do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão aqui precisava pensar um pouquinho mesmo. Essa foi uma questão aí com nível de dificuldade mais alto. Beleza, galera? Então, a gente falou sobre os princípios dos jogos, né? Tem as 7 leis. Você pode criar seu próprio jogo. Você vai ver que não é difícil. E aí a gente tem os princípios gerais dos jogos esportivos coletivos. Pegou qualquer jogo esportivo coletivo, vai cair nesses princípios aqui. Né? O que precisa entender? Que os princípios não são só de ataque, mas de defesa também. E toda ação de ataque tem uma contra-reação de defesa. São princípios opostos. Tá? No geral, o vôlei é diferente dos outros esportes, porque a gente não compartilha o mesmo espaço de jogo, com relação ao espaço de jogo. Aí aqui nas fases de desenvolvimento é aquele negócio, você saber que existem níveis de desenvolvimento dos jogos coletivos. Né? Quando vocês são crianças, na maior parte das vezes, né? É um jogo anárquico, não tem organização nenhuma, tanto do espaço, nem da ação, nem em relação com a bola. E aí, quanto mais especializados, mais treinados vocês estão, né? Não só para jogo, para qualquer coisa na vida, mais elaborado, aí é fácil entender, né? Um exemplo, mais elaborado fica o seu jogo. Muito provavelmente vocês não estão nessa fase aqui, tá? Se vocês estivessem nessa fase de elaboração aqui, vocês estariam ganhando diversas competições. Usem isso não só para jogos coletivos de esporte, usem isso para a vida também. Quer estudar para um concurso? Tenha aí uma organização alta, tá? Que você vai saber que você vai ter sucesso. Então, no final é o quê? Uma organização de altíssima qualidade. Vamos então ao novo conteúdo da aula de hoje, sobre rugby, regras e princípios. Temos aí um convidado especial chamado Professor José Pestana. Seja bem-vindo, Professor José Pestana. O professor trabalha com rugby e já deu aula em todos os nossos campi. Aí praticamente só faltava aí o campo Samambaia. Não podemos ficar de fora deste conteúdo. Mais um esporte alternativo, muito interessante, tá? Diferente de muitos que a gente conhece, mas que ainda assim se aplica os princípios dos jogos coletivos. Então, boa aula para vocês. Fiquem com o professor Zé. Bom dia. Eu sou o professor José Pestana. Eu sou do Campos Gama, professor no Campos Gama. E a convite do professor Kim, estou gravando esta aula para vocês, uma aula de rugby à distância. Esta seria uma aula que seria dada presencialmente, se a pandemia não tivesse impedido a minha visita numa aula de educação física vossa. Então vamos fazer esta aula online
à distância, não é? Sobre o rugby, para apresentar o rugby para vocês. Eu vou começar por mostrar um pouquinho no início de um jogo de rugby nos Jogos Olímpicos da Seleção Brasileira Feminina, e depois eu paro o jogo, falo sobre os fundamentos básicos do rugby e depois volto ao jogo para vocês conseguirem entender o resto do jogo, já com um pouquinho daquilo que eu ensinei nessa pequena palestra. Ok? Então vamos lá. Bom, já perceberam um pouquinho, nada, como é que funciona esse jogo, como é que se marca pontos, já perceberam, não é? Mas vamos lá. O rugby nos Jogos Olímpicos de 2016, fundamentos básicos do rugby. O objetivo geral é adquirir conhecimento teórico prático das principais regras do rugby através de jogos pré-desportivos coletivos e os específicos. Identificar as dificuldades na execução dos fundamentos do rugby, refletir, discutir criticamente e propor soluções em sala de aula. Vamos lá. Primeiro fundamento é o impedimento. É a bola que define a linha de impedimento. Então, se eu estou com a bola na minha mão, todos os jogadores que são do meu time, dos meus colegas, eles estão, se estiverem à frente, eles estão impedidos. Se estiverem atrás, eu posso tocar a bola para eles. E existe só uma exceção que será apresentada um pouquinho mais na frente. O passe, por essa lógica, nós só podemos fazer o passe para o lado e para trás. Então, resultando que a evolução do jogo só é feita através da quebra da linha de vantagem, onde o jogador deve correr em direção à linha do fundo, é o end goal do seu adversário. O passe também pode ser feito com os pés, mas reparem, se a bola é a linha de impedimento, eu posso passar a bola com os pés para trás, tranquilamente, não tem problema nenhum. Se eu passar para a frente, os jogadores que estão na frente estão impedidos. Então, os jogadores que estão na frente, se eu chuto a bola, levantam as mãos, mostrando que sabem que estão impedidos. Só quem estava atrás de mim na hora que eu chutei que pode correr a bola, incluso eu. Eu posso correr atrás da bola e pegar a bola lá na frente. Lá. O chute. Com as bolas nas mãos, o jogador
tenho a possibilidade de chutá-la para a frente a fim de recuperá-la e dar continuidade ao jogo. Como eu falei, posso chutar e correr atrás dela, eu mesmo pegá-la. Ou chutar e outros colegas correrem e pegarem a bola. Eu também posso chutar a bola para a lateral, a fim de ganhar terreno, porém a posse de bola passa a ser do adversário. Posso chutar a bola ao H, como nós chamamos os postes, a fim de marcar 3 pontos, no modo de chute chamado drop kick, onde a bola deve tocar o solo antes de ser chutada. É o famoso bate pronto. O ponto principal é o ensaio, ou seja, como vocês viram, o Brasil marcou um ensaio, ou um try, consiste em chegar na linha de fundo do adversário e apoiar a bola no solo. Tem que apoiar a bola no solo. O contacto da mão, bola, solo, tem que existir, mesmo que por um instante, para que o ensaio possa ser validado. Vale 5 pontos e dá direito a um chute de bonificação de 2 pontos, chamado de conversão. No caso, o Brasil tentou e falhou o chute de conversão. Então só ficou com 5 pontos em vez de 7. A placagem é a forma mais eficiente de cessar o ataque do adversário. Deve ser feito com os ombros ou com os braços. Okay? Não se pode fazer rasteira de jeito nenhum. Tudo o que é perigoso neste jogo está fora das regras. O jogador pode ser atingido em qualquer região abaixo do pescoço. Mas reparem, nesta primeira foto, o jogador que está derrubando, ele foi em cima dos braços. Os braços do opositor estão por baixo. Então aqui acaba que é falta. Acaba por ser falta. Aqui, como o jogador está indo por baixo dos braços do jogador que está atacando, não tem problema. Ninguém se machuca. E só se pode derrubar quem tem a bola. Portanto, eu não posso. Quem não tem a bola, nós não podemos nem triscar. Okay? E quando derrubamos um adversário, o jogador deve ir ao chão junto com o adversário e soltá-lo imediatamente, após a placagem ser dada. O hug, ou a casinha, como chamam os nossos meninos, é uma formação do time em posse de bola mantém protegida a bola após uma placagem do adversário, em que tem que ter no mínimo 2 jogadores de um time e um de outro. Portanto, faz ou 1 mais 2 ou 2 mais 1. Reparem, o jogador aqui tem a bola porque este jogador foi derrubado por um azul, os 2 seguintes vermelhos vieram e fizeram uma casinha, e esta é aquela exceção que eu falei em que a linha do impedimento era a bola. Neste momento, quando tem uma casinha, a linha do impedimento passa a ser os últimos pés da casinha, okay? Dessa formação chamada hug. Reparem, estes jogadores azuis estão todos em jogo, sem problema. Este que está aqui, ele sabe que estava na frente, então ele tem que voltar para trás. Ele sabe que está impedido. E, portanto, só depois de sair o passe, do primeiro passe da casinha, que o impedimento passa a ser outra vez a linha da bola. E o mou é muito parecido com o volante, é muito parecido com o hug. A diferença é que, ao ser bloqueado, o jogador não cai. Ou seja, houve um primeiro jogador que chocou com o outro, mas não foi derrubado, mas foi parado, foi bloqueado. Aí chega outro jogador de um time ou do outro, faz o 2 mais 1 ou 1 mais 2 e vira um mou. Mais uma vez, nesse caso, a linha de impedimento passa a ser a última linha da casinha, linha dos últimos pés da casinha, e não a bola. Se os vermelhos continuarem a empurrar, continua o jogo. Se esta formação ficar parada, o árbitro diz tem que jogar a bola. Se não jogar a bola, ele manda parar e recomeça com uma formação ordenada. Vamos falar sobre isso, que é o Scrum. É uma formação em que 8 jogadores de cada lado eles formam, não é? E acabam que encaixam, os 3 da frente encaixam com os 3 de um time com o outro. No jogo que nós estamos a ver, que é de 7, só tem 3 jogadores que fazem isso. 3 jogadores com 3 jogadoras encaixam. O médio tem a bola, introduz a bola no meio. O jogador do meio acaba por jogar com o calcanhar a bola para trás, e a partir daí podem recomeçar o jogo. Outro recomeço do jogo que costuma acontecer, e vocês vão ver nesse jogo, é lateral. Na lateral é uma disputa de bola ocasionada pela saída da bola pela linha lateral, obviamente, e os jogadores que se alinham e erguem
a fim de ganhar vantagem sobre a bola atirada no meio das duas filas, pelo time que tem a posse de bola. Joga no meio a bola, mas com códigos que já tem, o jogador que vai lançar a bola vai lançar mais lá para trás, mais para a frente, mais acima, mais abaixo, e aí ganha vantagem na hora de conseguir pegar a bola. Reparem, este jogador amarelo chegou na bola primeiro, o de preto tentou roubar, mas não conseguiu, porque basta um décimo de segundo e acaba que já não consegue roubar a bola. E finalmente, só para vocês entenderem como é que eles vão estar, as jogadoras estão posicionadas em campo. Quando o Brasil estiver atacando, vocês vão reparar que normalmente procuram uma formação em V. Okay? Quem tem a bola está com a bola e depois tem os jogadores de um lado e do outro, os jogadores de um lado e do outro. Quando estão defendendo, normalmente a nossa média ela volta um pouquinho para trás e vira líbero. E ficam só 6 defendendo, mas em defesa em linha e que tentam avançar para asfixiar o time que está atacando. Foi o que aconteceu nesta primeira situação, defenderam, houve um erro das japonesas, roubámos a bola e acabámos por marcar o nosso ponto. Okay? Nosso ensaio ou try. Então vamos lá voltar para o jogo. Até começando após 5-0 que o Brasil marcou o seu try.
E que a pandemia nos deixe que o mais possível, seja possível que estas aulas sejam dentro da quadra. Claro, não vamos derrubar, porque na quadra o chão é duro, mas tenham um rugby adaptado à quadra e vocês vão gostar muito. Eu espero que se divirtam. Um abraço. Agora que você já assistiu a aula do professor José Pestana, vou fazer algumas perguntinhas para você, para saber se você entendeu mesmo, tá? Eu não sou um profundo conhecedor de rugby, mas eu assisti a aula e também me perguntei algumas coisas. Vamos ver. No rugby, um jogador só pode passar a bola para os jogadores da linha de trás? Isso é uma questão importante. Será? Pensa aí, vamos ver. O que precisa fazer para conquistar um try ou um ensaio? O que precisa fazer? O que é um try? O que é isso? Try. O que é isso? 3. O que é um tackle? O que é um tackle? Você sabe? Try, tackle. Tem que conhecer esses nomes aí para entender um pouquinho de rugby, pelo menos o principal. Vamos responder então. Tananana. No rugby, um jogador só pode passar a bola para os jogadores da linha de trás? Sim! É uma grande diferença aí do futebol americano, por exemplo. Né? No futebol americano, você vê que tem o cara que arremessa a bola lá para frente. Quem já ouviu falar no Tom Brady? Tom Brady ganhou 7 vezes o Super Bowl, que é aqueles jogos super famosos nos Estados Unidos, ficam lotados, tem aquele show no intervalo, que todo mundo gosta de assistir, Beyoncé, enfim. No caso, pode até mesmo chutar a bola para frente, se vocês quiserem, mas quem só pode pegar a bola é só quem está atrás da linha da bola naquele momento do passe, né, ou do chute. Então, no geral, é impedimento se você passa para alguém que está à frente de você. Tá vendo? É bem diferente do futebol, do soccer, né? Do futebol mesmo. Então, o que você precisa fazer para conquistar um try? Um try é como se fosse ali um gol, né? Eu imagino que seja assim.
quase um gol, o principal objetivo, já que é o que dá mais pontuação. Você consegue 5 pontos ali com o try. Consiste em chegar à linha de fundo. Você pega a bola, sai correndo até chegar na linha de fundo do adversário. E as estratégias que eles usam é dar os passes, né, para quem está atrás e conseguir uma outra linha para permanecer correndo. Mas no final, você tem que encostar a bola no chão. Não pode só chegar até o outro lado, tá? Tem essa grande diferença do futebol americano. Então, o que é um tackle? É um dos meios mais eficientes para evitar a progressão do adversário. É um meio muito eficiente para evitar a progressão do adversário. Se jogar, resumindo, né? Desculpa aí, professor Zé Pestana, mas vou colocar como o leigo no assunto. Você se joga para impedir que o adversário ele progrida, né? O cara está correndo. Você só pode encostar, é um detalhe, você só pode encostar quem está com a bola. Não pode sair batendo nos outros, tá? Não é futebol americano. Você só pode encostar e é o meio mais eficiente. E tem regra também, não pode chegar dando, né, encostando acima da linha do braço do jogador, acima da linha da bola, né? Porque senão é falta. Então tem falta também, apesar de você achar que não tem falta também lá. E assim, a gente pode perceber que é um esporte que ele tem muito menos aí possibilidade de lesão do que, por exemplo, o futebol americano. É só ver pela armadura que os caras usam, né? É uma armadura aquilo, não é nem um uniforme. No futebol americano eles usam capacete, ombreira. Imagina você tomar umas porradas daquela ali. Não dá, né? Agora no rugby não. No rugby a galera pode jogar sem nada mesmo, sem capacete, como vocês viram ali, porque não é tão perigoso como as pessoas imaginam que é. Tá vendo? Então, se você tem interesse no esporte, pode ir mais tranquilo. Pode ter lesão? Como qualquer esporte pode, mas muito menos que em vários esportes, como por exemplo o futebol, que é um dos esportes que mais lesiona, tá? Muita gente não sabe disso, mas o futebol é um dos esportes que mais lesiona de todos. Futebol, futsal e o voleibol também, tem muitos saltos aí. Então, a pessoa que passa o dia todo treinando e saltando também pode se machucar, às vezes mais, né, tem alguns dados aí, mais do que no próprio rugby. O rugby tem muito menos lesão do que vocês imaginam. Após assistir, então, tá, a aula do professor Zé, vocês vão formar um grupo de até 7 pessoas. Pode 8? Não, é um grupo mesmo. Dê um jeito de formar um grupo. Por que 7? Número de jogadores aí do rugby, ó, já para ficar ligado. Então temos esse dado aí também nas Olimpíadas. Então você vai escrever um resumo sobre a aula, rugby, regras e princípios, tá? Principais conteúdos dessa aula, são 2 pontos, né? Principais conteúdos dessa aula, você vai fazer no seu resumo de uma páginazinha, e a relação com as aulas de educação física que você teve nesse ano, principalmente com a aula anterior, sobre princípios dos jogos esportivos coletivos. Você consegue enxergar alguns princípios também no rugby? Responda aí pra gente. Então responda o questionário no final de tudo, tá? Você fez o seu resumo, aí você responde o questionário colocando o nome dos integrantes para ficar bem organizadinho. O nome do seu grupo, da sua turma, tudo certinho, tá? Para a gente conseguir se organizar melhor e vocês terem aí a nota de vocês antes, porque eu tenho que corrigir trabalho por trabalho, tá bom? Como é que é a avaliação? Você já conhece, né? São um total de 2 pontos. Organização do conteúdo até meio ponto. Relações encontradas com as aulas anteriores até meio ponto, ou seja, isso é um ponto importante. Clareza na explicação, tá? A pessoa que desorganizou, que eu não consigo entender o que a pessoa está escrevendo, aí é difícil também, acaba perdendo ponto aí. E criatividade, meio ponto. Faça perguntas interessantes aí sobre a aula do professor, né? Eu fiquei com algumas dúvidas aqui também, tá? Porque a gente vai assistindo, quanto mais a gente se interessa por um assunto, mais dúvidas tem. No final de tudo, formato Google. Envia para mim no nosso AVA, formato Google Docs. Por quê? Porque eu vou passar por detector de plágio também. Eu só consigo passar por formato Google Docs. Não mandou formato Google Docs, não dá para aceitar o trabalho, tá bom? Formato Google Docs, beleza? Só uma pessoa do grupo precisa enviar tanto o questionário quanto a atividade. Vou te mostrar pelo menos aqui como é que é o nosso... Vamos lá. Ó, então você vai colocar seu e-mail, a turma e o nome dos integrantes, tá bom? Um aqui é obrigatório, né? Pelo menos uma pessoa
1 e 2, né? Na verdade, para ser um grupo tem que ter pelo menos 2 pessoas. E aqui até 7 integrantes. Ah, não tem 7, tem menos? Só não responder, tá bom? As perguntas de cima não são obrigatórias. Ficou com dúvida aí da aula? Quer fazer uma pergunta para mim, principalmente para o professor José Pestana? Põe aqui a sua perguntinha, beleza? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, respondo o mais breve possível, tá? Próxima aula teremos, então, atletismo, o básico e aprendizagem da tática na prática. E também avaliação da aptidão física. Vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vai ser igual do bimestre passado também. Acredito que será mais fácil. É isso, galera. Então, um abraço grande para vocês. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau.